Olha, este vídeo é super importante porque eu vou te ensinar a aumentar o teu valor. Como esse é um tema assim cheio de detalhes, eu fiz aqui um monte de anotaçõezinhas no meu celular para não escapar nada e para que eu consiga ser um pouco mais focado. Aí eu dividi o assunto da seguinte forma. No primeiro momento, eu vou te falar algumas coisinhas sobre o valor, o que é o valor, porque tu precisas entender. E aí, depois, eu vou te dizer 6 coisinhas que tu deves fazer e que são fáceis de serem feitas, que vão elevar o teu valor imediatamente. Bom, a primeira coisa que tu precisas entender é que quanto mais elevado for o teu valor, mais fácil vai ser que aqueles caras que te interessam, eles também fiquem interessados em ti. Sabe aquele cara que tu queres? Aquele cara? Pois é, se o teu valor for mais elevado, isso aumenta demais as chances de que ele te queira também. E não apenas isto, é muito mais do que isso. Aumenta as chances de que ele não apenas te queira, mas também se esforce para ficar contigo. Porque nós, seres humanos, nós entendemos assim, que tudo aquilo que é considerado de mais alto valor se torna digno do nosso esforço. Aquilo que é considerado de baixo valor, aí nós até nos irritamos se nós tivermos que nos esforçar por aquilo. Né? Enfim, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que tu tens que entender é que valor tem a ver com aquilo que tu tens a oferecer para os outros e não com as tuas exigências. Exigências são os teus critérios. E olha só, ter critérios é importante, tá? Aquela pessoa que não tem critérios, ela também baixa um pouquinho o seu valor. Mas é pior do que isso. Aquela pessoa que não tem critérios, ela é guiada, sobretudo, pelo seu desespero e pelas suas carências. Ninguém consegue ser feliz assim. Só que tem gente que imagina que apenas tendo critério vai ser super valorizada. Tem gente que imagina isso, né? Aí eu tenho os meus critérios, não é fácil dar certo comigo, eu exijo muito, enfim. E isto é bom, como eu já disse, mas isto não aumenta muito o valor. O valor tem a ver com aquilo que a pessoa tem a oferecer e não com as exigências que ela faz. E muitas vezes, uma pessoa que oferece muito pouco e exige muito, ela vai ser sentida como sendo um mau negócio. Uma vez uma colega minha fez esse comentário acerca de um cara, né? O cara estava colocando muita dificuldade, ela até queria sair com ele, mas enfim, ela estava colocando muita dificuldade. Aí ela sentiu, ele estava colocando muita dificuldade, né? Ela sentiu que aquilo era um tipo de afronta, né? Como é que esse cara, pô? Esse cara, na cabeça dela, ela sentia assim, que o cara deveria se sentir honrado por ter a chance de sair com ela. Por quê? Porque ela o via como sendo um cara de baixo valor. E o cara estava cheio de exigências. Aquelas exigências dele não valorizaram. Não sei se ele estava fazendo isso, né, para se valorizar ou se eram exigências reais, mas o fato é que as exigências dele não valorizaram. Pelo contrário, né? Ela ficou com raiva. Pô, esse cara aí querendo botar banca para sair comigo. E ela desistiu do cara. Então, se as tuas exigências forem muito altas, sem valor nenhum, isso vai te prejudicar. O certo é que cresça as duas coisas. A pessoa tem sim que ter exigência, mas ela tem que ter valor, ela tem que ter o que oferecer. Aí vem o terceiro ponto que eu quero que tu entendas. Que o que tu tens a oferecer é, sobretudo, aquilo que o outro deseja, né? Aquilo que o outro procura. Porque toda melhoria que tu fazes na tua vida, sem dúvida alguma, agrega valor, mas nem toda melhoria aumenta valor. O que eu estou querendo dizer? Tudo que tu aprendes, tudo que tu viveste, né? Se tu melhoras a tua aparência, o teu jeito, tudo isto, sem dúvida alguma, agrega valor. Mas nem tudo vai fazer com que aumente a percepção de valor das pessoas a teu respeito, porque às vezes tu pode fazer algo que o teu alvo ele não valoriza, ele não dá importância para aquilo ali. Às vezes, estas coisas elas têm mais importância para ti, e o outro lado não é obrigado a valorizar.
Por exemplo, tem muitas mulheres que acreditam que homens se deslumbram sempre com mulheres bonitas. E sim, a beleza é uma coisa legal, mas tem muitos homens que não dão tanto valor assim a isto. Dão valor, mas dão mais valor a outras coisas. Então, às vezes uma mulher ficou super bonita, só que o cara procura outra coisa. Então, aquela beleza dela não aumentou o valor dela para ele. Então, é super importante que tu entendas isso, porque senão tem pessoas que ficam até ressentidas e desesperadas, né? Elas entendem que estão se melhorando, e sim, elas estão se melhorando, mas elas não percebem o resultado disto no comportamento dos outros. Então, entende isso porque vai ficar muito mais fácil. E eu vou pular aqui uma das observações que eu fiz, porque de alguma maneira eu já falei sobre isso. A outra é o seguinte, é que em termos de valor, quanto mais afinidade tu tiveres com teu alvo, mais ele vai perceber o valor elevado em ti, tá? Então, nada se compara ao poder das afinidades. Por isso que eu sempre falei muito sobre este assunto aqui, porque ele de fato assim é de extrema importância. Querer atrair alguém que é muito diferente de ti é um problema, é uma dificuldade, vai exigir muito mais de ti e sempre com uma tendência a dar errado. Bom, tu podes fazer isso? Sim, tu podes, mas tu tens que entender que vai exigir muito mais esforço e mais vigilância da tua parte. Se a tua vida emocional e relacional está difícil, uma das coisas que pode estar acontecendo é exatamente isso. Assim, tem muita gente ao teu redor que não tem a ver contigo. E aí, tudo que tu tem de bom não interessa muito para aquela pessoa. Ah, e por que isso acontece? Provavelmente porque o teu posicionamento está ruim. E aí as mensagens que tu transmites, né, não atraem as pessoas corretas, talvez tu não estejas nos lugares corretos, enfim, mas isto é assunto para outro vídeo. Ok, o que é que tu podes fazer para aumentar o teu valor de maneira mais genérica, né? Tem algumas coisas aqui que podem ser feitas e que vão elevar o teu valor para todo mundo, em todos os lugares, para todos os grupos. Mas lembrando, né, que mesmo estas coisas aqui não se comparam ao poder da afinidade. A primeira coisinha que eleva o valor de todo mundo é falar pelo menos mais um idioma. Pessoas que falam mais um idioma, elas tendem a ser vistas como superiores, como mais inteligentes. Sim, isto eleva valor pra caramba. Não estou dizendo que apenas por isso aqui, todo mundo vai ficar apaixonado por ti. Mas a tua percepção, a percepção de valor a teu respeito, sem dúvida alguma, ela vai se elevar um pouquinho mais, tá? E juntando uma coisa à outra, vai chegar um momento que vai acontecer aquilo que eu te falei lá no começo do vídeo, né? Os caras que te interessam, eles tenderão a ficar interessados por ti e tenderão, se te virem como tendo um valor mais elevado, a fazer esforço para ficar contigo, porque a nossa mente funciona aqui, assim, dessa maneira. Tudo aquilo que é visto como tendo um valor mais elevado é como se nós sentíssemos que é digno do nosso esforço. A segunda coisa que eleva o teu valor. Antes de prosseguir, essas três primeiras coisas que eu estou falando aqui são aquelas que são mais simples, né? As últimas três, elas são as que têm um efeito mais poderoso. A segunda coisa é a voz. A voz também, ela te dá esse ar de superioridade, esse ar de liberdade. Ela transmite coisas agradáveis ao teu respeito e sim elevam o teu valor. Então, se tu já sabes falar mais de um idioma, né, ou pelo menos tem alguma noção suficiente de mais de um idioma, e tua voz é clara, nossa, isto te eleva bastante. E tu não precisas ter aquela voz assim, falar de forma artificial, como se estivesses a falar
em uma rádio ou coisa parecida. Não, basta que a tua voz ela seja clara, seja uma voz limpa. Eu sempre digo que se a pessoa tiver o acompanhamento de um profissional, isto é bom, mas se ela não tiver como, por falta de dinheiro, falta de tempo ou qualquer outro recurso, que ela pelo menos coloque uma caneta na boca e durante uns 2 ou 3 minutos tente falar com a caneta na boca. Esse é um excelente exercício que em pouco tempo já traz um pouco mais de clareza, de beleza e de leveza à voz. Porque com o tempo nós enfraquecemos, né? Em tudo. Toda a nossa musculatura enfraquece, inclusive as musculaturas responsáveis pela voz, pela dicção. Então, estes exercícios te ajudam a, digamos assim, tonificar aquilo que é responsável pela tua voz. Terceira coisa que eleva bastante o teu valor é o charme. Nossa, acho que todo mundo já percebeu isso, né? Pessoas charmosas, elas chamam a atenção de longe. Pessoas charmosas, quando andam, por exemplo, é como se elas estivessem em uma passarela. Elas são observadas, elas se destacam. Então, se tu consegues te destacar, lógico que o teu valor vai ser sentido como sendo um valor acima da média. E aqui o negócio, o jogo já começa a ficar muito mais elevado. Só que o charme tem um problema. Tem muita gente que imagina que é charmosa e não é. Nossa, eu já vi isso várias vezes, né? Pessoas que dizem que outros falaram que ela é muito charmosa e a pessoa não é. É muito comum, cuidado, tu tem que ter certeza, tá? Tem gente que acha, mas a maioria não é. Por que que a pessoa ela está mentindo? Tem pessoas que mentem também, mas nem sempre é o caso. Às vezes, mentiram para ela, ou às vezes deram uma opinião que não era uma opinião qualificada. Então, tem alguém que frequenta determinado ambiente e ela é um pouquinho melhor do que aquele ambiente. Aí as pessoas daquele ambiente que nem gostam de charme, então nem aí para charme, né? A veem como sendo a charmosa do local e sempre a elogiam neste sentido. Só que aquela opinião é uma opinião não qualificada. E aí, muitas vezes, tem quem acredite nesse tipo de coisa e se imagine ser um charme. Quantas vezes eu já vi gente, caramba, se autodeclarando como a pessoa charmosa e, infelizmente, não era. Outra coisa muito comum é um cara dizer isso para uma mulher quando ele tem apenas interesse sexual por ela, né? Mas o cara não vai dizer assim, eu estou a fim de te pegar, estou a fim de transar contigo. Ele não diz isso. Pelo menos não no primeiro momento, né? Ele tenta ser um pouquinho mais gentil e ele diz algo como, tu és charmosa, eu te acho charmosa. Na verdade, o que ele queria dizer é, eu te acho gostosa, ou coisa parecida. Mas por uma questão de delicadeza, discrição, ele coloca as coisas de outra maneira. Então, tem mulheres que já ouviram isto de caras e que acreditaram. Então, só tem cuidado, porque pode ser que não seja o caso aí, mesmo que tenha havido elogios. E para ficar mais charmosa, qualquer pessoa consegue isso com facilidade, né? Aprende a andar, aprende a te sentar, a te levantar, né? A como te posicionar um pouquinho melhor quando tu estiver sentada, né? Como mexer as tuas mãos, esse tipo de coisa. Há muitas aulas, há muito conteúdo sobre isto no YouTube. Então, vale super a pena. Aliás, no próprio DUP, que é a minha comunidade, é que eu vou aproveitar a ocasião para te chamar, nós temos conteúdo sobre esse assunto. Eu tenho colegas que são professoras e que dão dicas lá. Eu tenho, ainda está rolando aí, um treinamento que está super legal para aquelas pessoas que desejam deixar um homem apaixonado e que querem aprender os detalhes. Pois é, eu tenho um treinamento dentro do DUP com os mínimos detalhes. Vale a pena conferir. Essa comunidade tem conteúdo todos os dias. Tem um grupo no Telegram. Muita gente entra e não clica no grupo. A pessoa está perdendo, porque lá no grupo nós podemos nos comunicar. Lá no grupo eu posso
criar conteúdos a partir das questões dos que estão no grupo, é muito legal. E se tu entrares, digamos, né, eu acho isso impossível, mas digamos, tu não gostares, tu pode sair imediatamente. Na hora que a pessoa sai, ela já não tem mais despesa alguma. Eu chamei de Dupflix, exatamente por conta disso, pela quantidade de conteúdo que tem, de áudios, de vídeos, de cursos, e por essa característica, né? A pessoa pode se desligar a qualquer momento. Bom, as 3 últimas dicas que vão elevar o teu valor, e para mim essas aqui são as mais poderosas de todas. A primeira dessas 3 últimas são os talentos pessoais. Quanto mais uma pessoa é talentosa, melhor, né? Uma pessoa, por exemplo, que, nossa, sabe cozinhar muito bem. Caramba, isso chama a atenção. Uma pessoa que sabe música, uma pessoa que sabe desenhar muito bem. Enfim, quanto mais talento tiver, muito melhor. Uma pessoa talentosa, de fato, se destaca e é vista como tendo mais valor. Então, na medida em que o outro te conhece e percebe os teus talentos, ou se tu tens um talento que já é conhecido no ambiente que tu frequentas, as pessoas já falam sobre isto, isso aumenta demais o teu valor. Por exemplo, eu conheci uma moça que, antes de conhecê-la, já falavam sobre ela, sobre a voz dela, como a voz dela cantando era uma voz linda. E caramba, né? Antes de conhecê-la, eu já queria conhecê-la, eu já queria saber quem era, eu já queria ter a oportunidade de ouvi-la cantar. Quando eu a conheci, foi como se eu me sentisse assim, honrado por conhecer aquela pessoa que todo mundo falava, que todo mundo exaltava como tendo, né, um dom super maravilhoso, que era o dom de cantar. Então, desenvolver talentos, nossa, aumenta demais o valor de quem desenvolve. E, além disto, torna a vida mais agradável, porque tu pode fazer isso como um hobby para ti. Isso vai ser muito interessante. Outra coisa são as conquistas pessoais. Ter conquistas, e não te preocupes, não tem que ser assim grandes conquistas. Ah, eu era muito pobre, agora fiquei rica. Não precisa, são as conquistas, as coisas que tu conseguiste pelos teus méritos, sabe? Um negócio, sei lá, né? Uma mudança de carreira, enfim, qualquer coisa que seja uma conquista tua. E isto eleva bastante, sobretudo hoje, que todo mundo passa esse ar assim, tão derrotado, né? Eu sei que as coisas estão meio complicadas, mas o fato é que o que nós vemos é muita gente sequer fazendo o mínimo. Ninguém tem uma conquista para apresentar. Então, aquelas pessoas hoje que têm conquistas, elas são muito mais valorizadas, elas são vistas como vencedoras, elas são vistas e sentidas como superiores, pessoas superiores. E como eu disse, são as tuas conquistas. Aqui eu estou falando de coisas que são genéricas e que funcionam em todos os contextos. Então, são as tuas conquistas, aquilo que modificou a tua vida, aquilo que é valorizado por ti. Quando são apresentadas as tuas conquistas, isto eleva o teu valor. Quanto mais conquistas tu tiveres, melhor. E, por fim, uma coisa que está muito ligada a esta, que são as superações. Conquistas e superações são coisas diferentes, tá? Conquistas são os desejos que tu tiveste que foram realizados, né? O desejo de mudar de carreira, por exemplo, né? O desejo de abrir um negócio, qualquer que seja, um pequenino negócio, e tocá-lo para melhorar de vida ou por hobby, seja lá qual foi o motivo. Superação não, é quando a pessoa tem um grande problema, um grande desafio e ela consegue contornar de alguma maneira. Mais uma vez, esse grande problema, apesar de eu ter dito assim, um grande problema, né? Mas é uma coisa subjetiva, algo que foi um grande problema para a pessoa. Então, por exemplo, uma mulher que engravidou em um momento que ela não queria engravidar, não devia ter engravidado,
não foi um relacionamento e de repente ela teve que arcar com aquilo, foi uma dificuldade, mas ela conseguiu fazer a vida prosseguir, conseguiu, sei lá, estava estudando, conseguiu encerrar os estudos dela, conseguiu avançar na vida profissional, sem dúvida alguma. Isto é uma superação, não é verdade? Ela assumiu o que tinha que assumir e não se abalou e conseguiu avançar apesar das dificuldades. Tem pessoas, por exemplo, que de repente estava indo tudo bem, aí descobrem uma doença, pode não ser a doença mais grave do mundo, mas foi algo que trouxe problemas e que ela conseguiu lidar com aquilo, conseguiu lutar contra, conseguiu vencer ou se adaptar. Enfim, estas são as situações de superação. Quanto à superação, eu quero fazer uma observação que é a seguinte: tem muitas pessoas que se sentem envergonhadas, como se problemas a reduzissem. E é exatamente o contrário. Problemas que foram vencidos elevam o teu valor pra caramba. Então, eu vejo muita gente que esconde, assim, tem gente que passou por um câncer e esconde como se tivesse feito algo errado. Eu acho interessante isso, né? A pessoa esconde como se fosse um crime que ela cometeu, como se fossem persegui-la ou condená-la, quando não, isso não acontece. É justamente o inverso. Só está na cabeça da pessoa que passou por aquilo. E por ter isso na cabeça, ela perde uma grande oportunidade de se destacar, de mostrar a força que tem, a beleza que tem, a superioridade mental, a superioridade da vontade dela, enfim. Então, não te aflijas com esse tipo de coisa, basta a aflição do próprio problema. A superação só te engrandece. É diferente daquela situação da pessoa que está cheia de problemas. Agora, neste exato momento, sabe? Aquela pessoa que está cheia de problemas, financeiramente está desajustada, emocionalmente está desajustada, dentro de casa está desajustada, teve relacionamentos que não foram resolvidos e que ainda repercutem na atualidade, enfim. Realmente, essas pessoas aí, estes problemas que são mais fortes do que ela e que são atuais, estes problemas podem ser muito assustadores, né? Porque a verdade é essa, né? Ninguém quer se envolver com alguém que vai representar mais problemas em sua vida, não é verdade? Então, esses problemas atuais, eles estragam. Agora, problemas passados que, poxa, trouxeram muita dificuldade e que foram vencidos, esses problemas revelam a tua força. Tu não deves te envergonhar dele, pelo contrário, desses problemas. Eles devem até ser exibidos, porque o que vai aparecer não são os problemas, mas sim a tua força, os teus talentos, a tua capacidade de superação. E como eu disse, hoje em dia, isto tudo tem um valor gigantesco. Esse vídeo ficou bem grande, gente. Eu esperava que ele ficasse menor. Espero que vocês tenham chegado até aqui, tá? No YouTube, quando o vídeo fica um pouquinho maior, as pessoas já desistem, mas eu acho que esse vídeo é super importante. Ele pode ajudar bastante quem coloca em prática as orientações que eu dei aqui. Muitos beijos, muitas bênçãos e até o próximo vídeo. Espero te ver no Dupflix, tá bom? Eu não falei que eu deveria ter falado, aqui está o QR Code, clica nele. Mas enfim, espero que tu tenhas clicado e espero que ao entrar tu venhas para o grupo de Telegram.